Voltamos para esse bloco e tem uma entrevista com a candidata a prefeita Mariana Carvalho. Vamos aqui porque a cobertura completa das eleições passam na tela da Band. Pois aí, a candidata Mariana Carvalho já está conosco, são 13 horas e 1 minuto. Candidata, muito boa tarde, parabéns pela votação, pela eleição agora de segundo turno. Seja bem-vinda ao Band Cidade. Obrigada, tio. Sou muito feliz de estar aqui na Band Cidade, tendo a oportunidade de agradecer essa votação tão expressiva do primeiro turno, uma votação histórica. E eu fico extremamente feliz e grata por todos os porto-velhenses que foram às urnas depositar o voto de confiança no nosso trabalho, na nossa história, na nossa trajetória, em tudo aquilo que a gente pretende poder fazer por Porto Velho, para levar a cidade cada vez mais no caminho do desenvolvimento e do progresso. Candidata, a senhora começou muito cedo na política, né? Em 2012, salvo eu engano, já concorreu inclusive à prefeitura de Porto Velho. Na época, um dos nomes mais jovens em todo o Brasil a pleitear uma vaga num executivo, principalmente de uma capital. Foi vereadora, deputada federal, né? E teve participação efetiva em todo o âmbito do estado de Rondônia. Eu queria uma avaliação da senhora neste momento da vida que a senhora enfrenta, né? Esse momento que a senhora atravessa politicamente falando, e essa campanha eleitoral, como que a senhora avalia? Adilson, eu comecei muito cedo por entender que realmente era uma vocação na minha vida política, entendi a necessidade da participação, de poder contribuir com a minha cidade, com as pessoas. E acabei, aos meus 21 anos, participando do processo como vereadora. Em 2012, participei também como candidata a prefeita de Porto Velho. Naquela eleição, acabei obtendo 40 mil votos, ficando em terceiro lugar. Não fui ao segundo turno. E logo depois tive 8 anos no mandato como deputada federal. Foi uma grande escola, um grande aprendizado, como vereador em Porto Velho também. E durante toda essa trajetória, amadureci, aprendi a fazer política com diálogo, com respeito ao eleitor, fazer entregas importantes à nossa cidade. Hoje, em Porto Velho, em todos os bairros, em todos os lugares, tem um pouquinho de Mariana, tem um trabalho nosso, tem uma emenda parlamentar nossa, tem gestão. Então, isso para mim é muito gratificante. Hoje, me colocar nesse projeto como candidata a prefeita de Porto Velho e sair de uma eleição de primeiro turno vitoriosa, com uma votação muito expressiva, com mais de 44% dos votos e recebendo 111.329 votos, eu só tenho a dizer meu muito obrigada a Porto Velho, por essa confiança, principalmente por esse carinho, por esse amor. Eu, por onde ando, recebo cada abraço sincero e isso é muito gratificante, sem ter nada em toda a minha história e minha vida que desabone a minha história, minha conduta, o meu caráter, os meus princípios, os meus valores, sempre baseada no respeito. E eu pautei a campanha eleitoral de uma forma de propostas e principalmente com muito respeito a todos os outros candidatos. Eu, desde muito cedo, sempre acabei recebendo muitas mentiras, muitas acusações, muitas fake news relacionadas a meu nome. Inclusive, nessa eleição do primeiro turno, acredito que todos viram, teve uma candidata, inclusive, que foi condenada pela Justiça Eleitoral pela quantidade de fake news. E a gente precisa combater isso. Em respeito à população, em respeito ao eleitor, a campanha precisa ser uma campanha limpa, uma campanha respeitosa. A gente vê no Brasil inteiro, né, campanhas aí acontecendo com agressões, e aqui eu deixo sempre meu compromisso com respeito ao eleitor de apresentar durante o período eleitoral e durante toda a minha trajetória, principalmente propostas, e dessa forma trazendo apenas verdades e, claro, tudo aquilo que é possível você, chegando à gestão, ter condições de cumprir. Porque muitas vezes as pessoas acabam fazendo propostas e apresentando projetos que são ali impossíveis. Então, com muito pé no chão, com muita humildade, tenho trabalhado durante esse primeiro turno e agora entro nesse segundo turno com o coração cheio de gratidão por essa votação expressiva e ainda por ter feito com que os 23 vereadores de Porto Velho eleitos fossem da nossa coligação, do nosso time, do nosso grupo. Então aqui eu quero parabenizar e eu tenho certeza que essa base sólida na Câmara é extremamente importante para que projetos importantes para a cidade possam acontecer. Candidata, então a senhora traz uma vitória parcial. Chega em primeiro lugar, né, para o segundo turno, a maior votação, e uma composição que eu acho que é algo meio que histórico. Um executivo que está postulando ainda o cargo já conseguiu uma Câmara completamente aliada, né?
os 23 vereadores, nós temos 21 atualmente, no próximo pleito 23 tomarão posse e todos eles têm uma ligação com a candidata Mariana Carvalho. O que muda nessa campanha? Sempre é dito que o segundo turno é uma nova campanha. Como é que a senhora pretende, né, convencer aquele eleitor que ainda não votou na senhora a votar nesse segundo turno? Bom, exatamente. Agora é um novo momento, uma nova etapa. As urnas novamente estão vazias e a gente, com muita humildade, com o pé no chão, quero levar nossa mensagem a todos os cantos de Porto Velho, aos nossos distritos. E acredito que agora, nesses últimos dias que faltam para a eleição, né, nessas 3 semanas, a gente terá a oportunidade de fazer com que o eleitor possa estar focado nos 2 candidatos, vendo o histórico, vendo o passado, vendo toda a trajetória, vendo a entrega dos candidatos, o que eles já fizeram pela cidade. Isso é extremamente importante. E hoje eu me coloco como uma candidata aqui pronta para poder receber todos os votos que foram dos candidatos que participaram do processo. Quero aproveitar e parabenizar todos os candidatos que estiveram nessa eleição, parabenizar o candidato Célio Lopes, uma votação extremamente expressiva, a candidata Elma, o candidato Benedito, o candidato Samuel, o candidato Ricardo Frota, que fizeram o processo democrático e trazendo mais opções. E nesse momento eu me coloco para poder ter o voto de confiança de vocês, com muito trabalho, para que Porto Velho possa continuar esse caminho de mudança, de desenvolvimento, de progresso. A gente vê que Porto Velho, né, vem acontecendo uma grande transformação, temos muita coisa ainda para poder fazer e eu estou aqui pronta para fazer isso, com parceria com o governo do estado, com o governo federal, com uma Assembleia Legislativa, com também a bancada federal, os deputados federais, os senadores e com os vereadores. O mais importante na vida política é você transmitir confiança para as pessoas e poder ter esse grupo ao meu lado é devido à confiança, à pessoa que sempre fui, a ser a Mariana que todo mundo conhece, que é de palavra, que é de cumprir e sempre na minha vida tudo aquilo que falei, Adilson, eu consegui transformar tudo em realidade. Por muito tempo falava da rodoviária e está aí a rodoviária quase entregue, uma das rodoviárias mais bonitas. Vamos entregar também o Hospital Municipal de Porto Velho, um hospital referência, já tem o dinheiro na conta, é extremamente importante, mas não é só a questão do hospital. O hospital não vai resolver só ele os problemas da saúde. A gente vai cuidar da unidade básica. Candidato, me permita. Claro. A senhora é a candidata do atual prefeito. Isso é evidente, não tem como não ser percebido isso. Diante deste alinhamento que a senhora tem, tanto com o prefeito atual, com o governador do estado, dentre outras lideranças, e as pesquisas que têm apontado o alto índice de aprovação do prefeito e também do governador diante da população, a senhora compreende que não é 100% de aprovação e que ainda há por fazer, e em se tratando disso, o que a senhora pretende fazer em sendo eleita para chegar a uma maior aprovação, a atingir os anseios de pelo menos a ampla maioria da população em termos de todos os aspectos, aí infraestrutura, né, saúde pública, educação, esporte, cultura, lazer, enfim, qual será o mote da candidata em sendo eleita como a bandeira principal de gestão? Adilson, se a gente parar e lembrar de 8 anos atrás como era Porto Velho para hoje, existe um grande avanço na cidade. O prefeito teve que assumir a prefeitura, arrumar a casa, fazer muitas coisas para poder fazer com que Porto Velho começasse a caminhar. E isso não é possível você fazer tudo. E é claro que muitas vezes não consegue fazer com que tenha 100% da aprovação e que agrade a todos. Numa gestão anterior, se fazia de 40 a 50 quilômetros de asfalto. O prefeito Hildo conseguiu, em 8 anos, asfaltar 800 quilômetros na cidade de Porto Velho. É muita coisa. Agora vão ficar faltando de 150 a 200 quilômetros. Na nossa gestão teremos oportunidade de asfaltar toda a cidade e eu vou fazer isso como prefeita. Mas a gente sabe que tem pontos que precisam ser melhorados. A gente precisa melhorar a saúde de Porto Velho, a gente precisa melhorar a educação, precisa melhorar o fator de inclusão das nossas crianças com deficiência. Precisamos lembrar cada vez mais da agricultura familiar, dos produtores. Temos 7 mil quilômetros de vicinais em Porto Velho, um trabalho
ampliado na Secretaria de Agricultura para separar o que é agricultura e quem cuida de estrada. Então tem muita coisa para ser feito. Porto Velho tem um polo aqui, uma situação logística para a gente fazer com que se torne uma cidade de emprego, de desenvolvimento. A BR-319 para a gente poder estar trabalhando com a bancada federal. A mesma forma a hidrovia do Madeira. A gente tem tudo para se tornar também uma cidade turística, uma capital da pesca esportiva, cuidar dos nossos idosos. Estamos aqui prontos para daqui a pouco entregar o Instituto de Longa Permanência e fazer um centro de convivência para todos os nossos idosos em Porto Velho. Temos que valorizar o servidor público, lembrando dos nossos professores. Toda a equipe de servidores também da área da saúde precisam de uma valorização, de lugares mais adequados. Então a gente precisa sim rever, melhorar e aquilo que está indo bem na gestão da continuidade. Mas aquilo que precisa ser revisto, é claro que a gente vai rever para fazer essas mudanças necessárias para que Porto Velho continue nesse caminho do desenvolvimento. Candidata, durante o primeiro turno, a senhora foi muito questionada sobre a viabilidade e execução realmente de uma das propostas que a senhora tem de campanha, que é o Hospital Municipal. Porto Velho é uma das poucas capitais brasileiras, se não talvez a única, que não tem um hospital de competência do município, né? Qual o grau de segurança que o cidadão que está acompanhando a programação da Band, não só aqui de Porto Velho, mas de todo o estado, até porque um hospital municipal atende todo o estado, porque desafoga o João Paulo II também é uma das medidas. É algo que realmente deve acontecer? Qual a segurança que o cidadão tem com essa proposta da senhora? Adilson, com a mesma certeza que eu disse a toda a população de Porto Velho que ia entregar a rodoviária de Porto Velho, eu afirmo a vocês, porto-velhenses, e ao estado de Rondônia que nos assistem, Porto Velho vai ter um hospital municipal de referência. O que eu posso afirmar? Que já tem o dinheiro, já tem o projeto e já tem a área. A gente só está aguardando toda a licitação e esse processo que é burocrático e demorado. Mas eu posso afirmar com toda certeza, o hospital vai existir aqui em Porto Velho. Vamos iniciar com 100 leitos e depois a ampliação de 200 leitos e ele será um hospital de referência. Mas a saúde não precisa só do hospital, a gente precisa fazer com que a saúde básica, fazer com que também haja o programa de estratégia de saúde, uma cobertura de 100% na cidade, a valorização dos nossos agentes comunitários, as nossas unidades básicas, também as nossas UPAs em Porto Velho. Vamos ter a carreta da saúde, levar a saúde a todos os pontos de Porto Velho, os nossos distritos, no Baixo Madeira, valorizando o servidor público, reconhecendo os pisos salariais. Então aqui fica o meu compromisso e eu posso afirmar com toda certeza, como hoje Porto Velho e o estado de Rondônia já estão vendo que está quase sendo entregue a nova rodoviária, que também é um modelo de referência, uma das rodoviárias mais bonitas do Brasil, eu afirmo, com Mariana prefeita, Porto Velho vai ter um hospital municipal de referência. Candidata, um outro ponto que é muito importante a gente destacar, e quem está acompanhando a programação, principalmente de Porto Velho, deve ter muita vontade de fazer esse questionamento à senhora. A senhora conseguiu montar um bloco muito grande. É um outro feito que até então não havia acontecido em campanhas eleitorais. Contudo, também vêm os questionamentos, haja vista de como a senhora deve montar esse corpo gestor para administrar Porto Velho. Como a senhora pretende tratar isso? Eu vou um pouco mais adiante. Viramos a página, é segundo turno. Alguém já sinalizou a senhora e nesse bloco cabe mais alguém? Eu fico até muito feliz e grata pela pergunta, porque esse bloco ele existe pela confiança que as pessoas têm no nosso trabalho e principalmente sabendo que através da nossa gestão teremos oportunidade de fazer com que Porto Velho realmente cresça. E acontece que você trazer tantas pessoas de diferentes partidos e até mesmo que às vezes não estão no mesmo palanque para apoiarem um projeto, veio todo mundo com o mesmo objetivo, pensando em Porto Velho. E dessa forma, é claro que cabe, porque hoje na nossa gestão posso afirmar que serão pessoas técnicas à frente das secretarias, pessoas com conhecimento para que a gente possa fazer. E o compromisso que eu tenho com todas as pessoas que estão ao nosso lado nessa caminhada é de fazer com que Porto Velho cresça. Eu posso afirmar isso porque aqui teríamos candidatos que também poderiam estar na disputa e nesse momento entenderam por um projeto maior de Porto Velho contribuir
contribuírem com esse grupo para fazer com que Porto Velho possa realmente avançar. E eu fico muito feliz e muito grata. Eu até sempre faço um comparativo. O prefeito Hildon, Adilson, ele tinha só Mariana em Brasília. E olha a quantidade de obras em Porto Velho que aconteceram com a parceria do prefeito Hildon com a Mariana. Vindo para cá, a gente passa pelas passarelas. Você vai para a Zona Leste, você tem a Estrada dos Periquitos. Você chega na maternidade, são 7 milhões de recursos. Você chega nas unidades básicas, muitos dos equipamentos que estão lá são do nosso trabalho. O asfalto em toda a cidade tem recursos ali da bancada federal e também do nosso mandato como deputada. A iluminação pública que chegou, a rodoviária. Então, a gente fica extremamente grato de poder saber que esse apoio é importante. Hoje, eu preciso do apoio da Assembleia Legislativa, de todos os deputados estaduais, eu preciso do apoio de todos os deputados federais, dos apoios dos senadores, e é por isso que todos eles eu procurei, busquei, para que na nossa gestão a gente possa ter essa contribuição, essa parceria e principalmente recursos fundamentais para obras tão importantes que Porto Velho precisa. Candidata, falando em obras tão importantes, o prefeito Hildon Chaves, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo inúmeras vezes. Desde o seu primeiro mandato, ele tem travado uma briga ferrenha para resolver a questão da água tratada, saneamento básico. Houveram até avanços nesse processo e, recentemente, alguns impedimentos não possibilitou que desse sequência. Parece-me que, se eu não estou enganado, o Estado tem a competência agora nos últimos tempos, mas eu gostaria de saber da senhora. Eu acho que nós que moramos em Porto Velho, eu não sou nascido em Porto Velho, mas me sinto um cidadão de Porto Velho, queremos saber de algo a longo prazo, porque um investimento como esse, uma obra como essa, é algo para a vida inteira, para se mudar de patamar. A senhora pretende reacender essa questão e, tendo o alinhamento que tem com o governo do Estado, trazer à tona esse assunto para que a gente definitivamente consiga, pelo menos, iniciar um processo de resolução, de dignidade para o cidadão, porque a gente está falando de uma cidade que tem o pior saneamento e não é nas contas do Hildon, do Roberto Sobrinho, do Mauro Nazif. A história comprova que Porto Velho não tem essa infraestrutura. Está no radar da senhora tratar isso com firmeza? Isso é uma prioridade. O saneamento e a água é prioridade na nossa gestão, no nosso mandato como prefeito de Porto Velho. O prefeito Hildon tentou trazer essa responsabilidade, fez vários estudos, mas acabou que a Assembleia Legislativa votou para que fosse de autonomia do governo do Estado. Inclusive, já tive uma agenda e uma conversa com o governador Coronel Marcos Rocha, e aqui eu quero agradecer por todo o apoio e empenho dele nesse tema. E, inclusive, já está marcado um leilão para abril do ano que vem para resolver essa situação do saneamento e da água. E o governo terá uma parceira aliada 24 horas, incansavelmente, para que a gente possa resolver o problema do saneamento básico e da água tratada em Porto Velho. Isso é uma questão de prioridade. Porto Velho necessita, nós somos uma capital e não podemos estar passando por isso como estamos passando. Candidata, infelizmente o tempo acabou, tá? Eu tenho que encerrar, a gente já vai ter que seguir com a programação nacional da Band, são 13 horas e 18 minutos. Agradeço a senhora pela vinda aqui. Da mesma forma que abrimos o espaço para o candidato Léo Moraes no dia de ontem, hoje de forma igualitária, com tempos bem similares, perguntas direcionadas mais ou menos com o mesmo segmento. E assim a gente vai seguir firme com a cobertura das eleições. A Rondovisão TV tem esse compromisso com a sociedade também. Mais uma vez, parabéns pela eleição e fique à vontade para retornar conosco. Obrigada, Dilson. Agradeço também a você, a toda a Band, agradeço a você que nos acompanhou. Deixo aqui o pedido do voto, é 44, Mariana Carvalho para prefeita. Acompanhe os nossos projetos, os nossos sonhos e dê esse voto de confiança por um hospital municipal de referência, um anel viário, uma orla beiradeira, por uma atenção às nossas crianças, com uma educação de qualidade, uma saúde com prioridade, com saneamento básico, água tratada. E é por isso que eu peço seu voto no 44. E vamos ter uma campanha limpa, longe de ataques, apenas com verdades e com propostas. E se receber alguma notícia aí, procure saber a fonte e se não é mais uma das fake news. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de vocês e conto com você para o 44, Mariana prefeita, primeira mulher prefeita de Porto Velho. Band Eleições, a cobertura completa passa por aqui. Vou fazer uma pausa rápida aí. Na sequência, a gente vai estar de volta.